E aí, pessoal, perdemos então James Earl Jones, famoso ator e dublador estadunidense que ficou aí muito conhecido por dublar, por fazer a voz de Darth Vader, um dos vilões mais icônicos do cinema, da história do cinema, dá pra assim dizer. E que bom, perdemos ele ontem aí, infelizmente, já com uma idade um pouco avançada, mas é uma grande perda. Claro, o James Earl Jones ele também fez outros papéis, ele é um cara com uma filmografia muito extensa e até inclusive dois papéis aí que marcaram a minha infância, além do Darth Vader, o Tulsa Doom, que é o vilão do Conan o Bárbaro. Então, o Jones é muito ligado a vilões, muito em função da voz dele, que é uma voz característica, né? Aquela voz grave, assim. Não à toa ele fez o Vader, né? Quem nunca fez aquela respiração dele, né? Apesar que isso não era ele que fazia. Essa parte aí é efeitos práticos, aliás, efeitos sonoros, né? A respiração do Vader, né? Mas enfim. Ele também fez a voz do Mustafa, do Rei Leão. Mas é interessante, né? Porque o Star Wars é uma saga que fez muita parte, assim, da minha infância, adolescência. Foi muito importante na minha formação, assim, cinematográfica, na minha formação fílmica, pessoal mesmo, né? Vamos dizer assim, eu não gosto da palavra cinéfilo, odeio essa palavra, mas digamos que é por aí, né? Foi minha formação como isso aí. Star Wars foi muito importante, porque quando eu era pequeno, eu assisti, né, a fitas de VHS do Star Wars e foi uma coisa que foi muito impactante, né? Um mundo muito diferente, muito atrativo para minha idade, né? Não sei que idade eu tinha, mas bem pequeno. Ainda era a trilogia clássica, só existia a trilogia clássica na época, né? Quando surgiu a segunda trilogia, eu tava terminando o ensino médio. E, e então, assim, só que, vejam, isso é muito impactante pra mim, o que aconteceu ontem, né? Da perda do Jones, porque eu tava pensando em Star Wars ontem, fazia tempo. Claro que hoje não tem mais ou menos uma ligação, né, com a saga, né? Mas de qualquer maneira, eu tava fazendo uma caminhada aqui pro meu bairro e tava pensando assim, em algumas coisas de Star Wars, de filosofias, de ciências políticas, de história, que se relacionam um pouco com a saga. Eu tava pensando nisso, lembrando de coisas. E 2 horas depois eu vejo a notícia de que o James Earl Jones se foi, né? Então foi impactante para mim. E eu decidi então fazer algumas reflexões, trazer a baila, fazer pensar as reflexões que eu tava fazendo ontem e introduzindo aí o personagem do Vader, que querendo ou não é algo que marcou muito, né? O Jones, claro, ele fazia só a voz do Vader. Quem vestia a roupa ali, quem atuava com o corpo era o David Prowse, que era um fisiculturista. Se eu não me engano, ele tinha um problema numa perna, até. E que é um sujeito que tinha muito problema, acabou tendo muito problema com o George Lucas, até processou ele por se sentir escanteado na saga. Não era convidado para as feiras, enfim, isso é uma outra história. Mas, gente, o Star Wars, além de várias questões filosóficas que envolve a criação do George Lucas, que realmente tem muita coisa ali importante sobre esse aspecto, um dos aspectos que mais me chama a atenção assim, é a questão do imperialismo. Porque o Star Wars, ele, entre várias analogias e simbologias filosóficas e políticas, uma das principais é a questão do imperialismo, e eu quero trazer aqui justamente pela figura do Darth Vader nessa questão, né? Porque vejam, a saga Star Wars ela tem uma relação com esse conceito, ou com alguns conceitos de imperialismo. Vejam que foi feito ali nos anos 70 e o George Lucas ele vem de uma geração que teve a sua formação social e política muito a partir das críticas à guerra do Vietnã, que ali estava ali praticamente no seu auge, dá pra assim dizer, e que a sociedade estadunidense se dividiu muito nesse tema, né? Talvez uma das guerras que mais trouxe divisão interna na sociedade dos Estados Unidos, dentre tantas que eles participaram, né? São viciados em invadir países. E isso é um ponto importante que tem. Aliás, não só George Lucas, né? Scorsese, Oliver Stone, Francis Ford Coppola, todos eles têm uma relação
com esse momento histórico, e todos eles fizeram filmes sobre isso, né? Sobre Vietnã, ou então sobre analogias ao Vietnã. E quando a gente vê Star Wars, vocês veem que é um império que invade outros planetas, que seriam outros países, dá pra assim dizer, e que tu tem na figura do Vader aquele tirano que faz o trabalho sujo. Lembrem que no primeiro filme de Star Wars, o Darth Vader não é o vilão principal. O pessoal meio que esqueceu isso. Mas quem dá as ordens é o Almirante Moff Tarkin, né? E o Vader ele é meio que um segurança, um capanga do Moff Tarkin. Depois, quando termina o primeiro filme, o Moff Tarkin falece lá na Estrela da Morte, né? Aliás, o grande ator Peter Cushing, né? Que fazia o Tarkin. Aí nos filmes seguintes o Vader assume o protagonismo da vilania, da tirania, mas também seguindo ordens do Imperador Palpatine. Então ele é o sujeito mais cruel que as pessoas veem, mas ele não é o sujeito mais cruel que está no enredo, que está naquela diegese, ou seja, naquele universo ficcional. Ele é a pessoa mais cruel que os indivíduos comuns conhecem. É como se ele fosse a figura de um ditador, mas esse ditador segue ordens. Segue ordens de pessoas mais importantes que ele, que é a população, que é a sociedade ou não conhece ou conhece muito pouco. Isso é uma característica muito intrínseca dos imperialismos do século XX. Né? Então eu vi na Itália, eu não vou nem falar os nomes aqui para o algoritmo não me destroçar. Né? Então, na Alemanha, na Itália, na Portugal, Espanha. E que na verdade tinha todo um sistema vigente atrás deles que permitiu que eles chegassem ao poder radicalizando as suas raízes. Né? E isso é algo muito interessante, porque veja, tu tem no Star Wars então, esse império que toma outras formas de ser, outras formas de existência, e ao mesmo tempo tu tem uma resistência que é filmada, que é ali a Aliança Rebelde, e que esteticamente se parece com a resistência do Vietnã. Isso não é a minha opinião, isso o George Lucas fala. Pode procurar. Eu ia botar essa cena aqui, mas pode dar problema de direito autoral, né? Tem uma entrevista dele. Podem procurar na internet o que vocês acham. Uma entrevista do George Lucas falando que esteticamente ele baseou os figurinos da Aliança Rebelde realmente na resistência vietnamita, né? Nos guerrilheiros vietnamitas. Assim como a Leia, ela é baseada em uma revolucionária mexicana da Revolução Mexicana, a Clara de la Rocha, o penteado, aquela, né? Então tem uma relação ali de uma resistência até revolucionária contra o Império. Isso a gente vê muito claramente nos 3 filmes da trilogia clássica, né? As questões políticas seguem nas 2 trilogias seguintes, mas de uma maneira diferente. Né? No segunda trilogia a gente tem mais que é aquela trilogia prequel, né? Que é a origem do Anakin, enfim. A gente tem mais uma relação ali das relações entre parlamento e sociedade civil e comércio. Tanto que tem um impeachment fraudulento no primeiro filme, para quem não lembra, que é do Valorum, né? O chanceler Valorum, que sofre um impeachment irregular, porque tem uma pressão do comércio para que ele saia, tem as intrigas palacianas, tudo isso tem muito a ver. E na terceira trilogia, que aliás eu acho muito ruim, os 3 filmes são muito ruins, tá? O terceiro é pior. Da terceira trilogia, o terceiro é pior, mas os 3 são ruins. Desde o primeiro eu já não gostei. E aí tem mais a questão da formação de identidades, como que esses indivíduos, a partir das suas particularidades pessoais, formam a sua identidade, que é uma pauta muito contemporânea, e a gente tem muito isso nos 3 filmes da terceira trilogia. Em especial, o terceiro filme, que eu acho o pior, é o que mais tem. Pra ver como não tem. O filme pode ser bom e tratar mais ou menos de política, ou pode ser ruim e tratar mais ou menos de política. Não é uma relação 100% direta. Né? O terceiro filme da terceira trilogia, pra mim é o pior, mas é o que mais traz política. Assim como na segunda trilogia, o filme que mais traz questões sociais e políticas é o primeiro, que eu não acho o melhor. O melhor é o terceiro. Então, e eu gosto de filmes que envolvam política. Então, vocês vejam como essa questão a gente tem que tratar em várias camadas, né? É interessante a gente ver aqui como esses filmes do Star Wars, de modo geral, eles têm questões filosóficas sociais relevantes. Mas muitas vezes os fãs não conseguem ver essas coisas. Eles enxergam tudo diferente do que o autor tá trazendo, né? Gente, vou pedir para vocês curtirem esse like aqui e que a força esteja com vocês.
Sempre!